Olá pessoal, de volta ao nosso curso aí de Cálculo 1, agora a nossa aula de número 18, tá? Nessa aula nós vamos ver limites no infinito. Lembra vocês que nós estamos utilizando o livro do professor James Stewart, na sua 7ª edição, né? Que esse livro, esse slide que vai ser utilizado nessa aula e algumas listas de exercícios, né? Essa é a 5ª lista de exercícios, com esse tema, limites no infinito. Tudo isso está disponível aqui na descrição desse vídeo, então logo abaixo você consegue ter acesso a esse material, tá bom? Não deixe de curtir o nosso vídeo, divulgar para os demais colegas e comentar quando você achar necessário, ok? Lembro também que esse vídeo é feito em parceria com o Grande Mestre Aba. Acima você poderá ver aí o link que cai direto no canal do Mestre Aba. Mestre Aba aí, que é uma das principais autoridades no que se refere à matemática no YouTube, beleza? Feito também esse nosso material para os meus alunos lá do curso de matemática da UAB, Universidade Aberta do Brasil, do IFMT, Instituto Federal de Mato Grosso, ok? Lembro também que qualquer pessoa que esteja fazendo cálculo tem plenas condições de olhar esse material e conseguir segui-lo aí com primazia. Legal? Show de bola, vamos então para o conteúdo. Nosso primeiro slide diz o seguinte, ó, nas seções 2.2 e 2.4, lembra você que todo esse material é retirado do livro do professor James Stewart, né? Nas seções 2.2 e 2.4, que nós já estudamos, né? Temos aulas a esse respeito aí. Estudamos os limites infinitos e as assíntotas verticais. Então, se você pegar as nossas aulas teóricas anteriores, quais são as nossas aulas teóricas? Aula 1, aula 2, aula 10, aula 11. Tá? Todas essas aulas foram teóricas. Agora nós estamos na aula 18, que é a próxima aula teórica. As demais aulas que não foram citadas, todas elas foram aulas de resolução de exercícios. Tá? Lá tomávamos x tendendo a um número e, como resultado, os valores de y ficavam arbitrariamente grandes, positivos ou negativos. Então, naquelas situações lá onde nós tínhamos assíntotas verticais, o valor, aliás, não vou nem falar valor, né? O limite de uma função para quando x tendia a um determinado valor, a um determinado número, dava caras arbitrariamente grandes, né? Eram eles aí no caso positivos ou negativos. Então nosso resultado desses limites eram valores muito grandes, né? A gente representava essa tendência pelo símbolo de infinito e pelo símbolo de menos infinito. Esse é o padrão do professor Stewart, tá? Nessa seção vamos tornar x arbitrariamente grande, positivo ou negativo, e ver o que acontece com y. Se você for até o livro do professor Stewart, você vai na página 119, nós estamos aí na seção 2.6, né? Ok? Então ele está se referindo às sessões anteriores. Bacana. Seguindo então, tá aí. Vamos começar pela análise do comportamento da função f. Função f definida, função f definida da seguinte maneira, ó, f de x é igual a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado mais 1. Isso é uma função racional, que é um quociente entre polinômios, né? O primeiro polinômio é o do numerador, que é x ao quadrado menos 1, e o outro polinômio do denominador, que é x ao quadrado mais 1, tá bom? Nesse contexto aí, ó, quando o x aumenta, quando o x aumenta. Então nós vamos atribuir valores para x nessa função. Atribuindo valores para x nessa função, sejam eles positivos ou negativos, perceba aí nessa coluna que eu acabei de marcar, os resultados para f de x são esses aqui, ó. Você vai perceber que quando x é igual a 0, o y dá menos 1. Quando x é igual a 1 positivo ou 1 negativo, o y dá 0. Depois você vai aumentando os valores de x, né, até torná-los muito grandes, e você vai percebendo que o valor do seu y vai tendendo a 1. Olha lá o último valor, é um cara muitíssimo próximo de 1, né? Então, esse limite, o limite dessa função para quando x tende a valores muito grandes, ou para quando eu substituo
no lugar do x eu coloco valores muito grandes, esse limite vai dar 1, né? Porque eu estou me aproximando de 1 aí, ok? Então quando x aumenta, legal. A tabela ao lado fornece os valores dessa função com precisão de 6 casas decimais e o gráfico de f feito por um computador está na figura 1. Então aqui embaixo você tem a figura 1. Você vai perceber que aqui em azul está o gráfico da função, não é isso? E o gráfico dessa função tem um teto. Quando o x, aqui está o eixo x, quando o x tende a valores muito pequenos, ok? Muito pequenos, quando o x tende a valores muito grandes em módulo, mas negativos, meu teto é y igual a 1, ó, meu teto é 1, né? Ok? Que é essa reta que está em rosa aí. E da mesma maneira, quando o x tende a caras muito grandes, só que agora positivos, ok? Meu teto também é 1, né? Então por isso que esse limite aí vai dar 1, ou dar 1, ou está se aproximando, a função está se aproximando de 1 quando eu jogo valores muito grandes para y, ok? Bacana. Nosso próximo slide, copiei a mesma figura, a mesma tabela e a mesma função, e aí vem uma observação, ó. Quanto maior o x, mais próximo de 1 ficam os valores de f de x. De fato, temos a impressão de que podemos tornar os valores de f de x tão próximos de 1 quanto quisermos se tornarmos um x suficientemente grande. Ok? Essa situação é expressa simbolicamente escrevendo, nós já conhecemos isso aqui, ó. Só que aparece uma novidade, agora o meu x está tendendo a valores muito grandes. E como é que eu expresso isso? Colocando o infinito, que aí está, que é um símbolo, ok? Então o limite da função que eu vi anteriormente, quando x tende a valores muito grandes, é 1. E eu posso ver isso graficamente, eu posso ver isso nessa tabela e posso ver isso também graficamente. Para valores muito grandes e positivos e para valores muito grandes e negativos, ok? Eu tenho esse teto aí, e esse teto é essa reta rosa, que é y igual a 1, ok? Detalhe que a minha função, que está em azul, nunca vai encostar essa reta, vai encostar nessa reta rosa que aí está. Nem desse lado que está marcado, nem muito menos desse outro lado. Então se a gente der um zoom, você vai perceber que a reta azul não vai, nunca vai se encostar ou ter uma área de interseção, aí ter um ponto de interseção, ou encostar mesmo, pronto, vamos no português mais corriqueiro aí. Então essa reta nunca vai encostar na reta, essa curva nunca vai encostar na reta y igual a 1, ok? Isso tem que ficar bastante claro. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o limite dessa função, quando x tende a um cara muito grande, seja ele negativo ou positivo, vale 1. Legal, o limite. Mas aqui, ó, minha f de x nunca vai ser 1, ok? Maravilha. Seguindo então, a definição 1 diz o seguinte: seja f uma função definida em algum intervalo de a até infinito, ou seja, até um cara muito grande, então limite de f de x com x tendendo ao infinito é igual a L, significa que os valores de f de x ficam arbitrariamente próximos de L. Nosso L aí no caso é 1, né? Tomando-se x suficientemente grande. Ou seja, a partir do momento que eu pego caras muito grandes, o limite dessa função com x tendendo a esses caras muito grandes vai ser L, vai ser um valor, no nosso caso aí, do nosso exemplo, deu 1. Legal, outras maneiras de você ler aquilo que estava no slide anterior, aí estão, fica a título aí de, digamos, para enriquecer o seu vocabulário, nesse contexto aí, de matemática, dentro de cálculo, ok? Seguindo, as ilustrações geométricas da definição 1 estão na figura 2. Então, aqui está a figura 2, exemplos ilustrando limite de f de x com x tendendo ao infinito igual a L. Então eu posso ter uma reta lá em cima, né? A minha curva vem e não consegue, no caso,
quando x tende a valores muito grandes, que é essa parte aqui, eu não consigo ultrapassar essa reta y igual a L, no nosso exemplo lá era y igual a 1, né? E detalhe que essa curva nunca vai se encostar, ou nunca vai encostar nessa reta y igual a L. Outro detalhe é por aqui abaixo, ó, tomando x para valores muito grandes, a minha curva, que está em azul, nunca vai ultrapassar a minha reta y igual a L, muito menos encostar nessa reta, ok? E aqui outros detalhes também, ó, eu fico variando, né? A partir do momento que x vai aumentando para valores muito grandes, ele vai tanto para cima como para baixo, tendendo a essa reta y igual a L, ok? Então são 3 situações que eu posso ter para limites no infinito. E detalhe que essa reta y igual a L é chamada de assíntota horizontal. Lembrem vocês, acho que foi na aula teórica, né? Aula 2, se não estou enganado. Nessa aula nós trabalhamos lá com assíntotas verticais. Aqui nós estamos trabalhando com assíntotas horizontais, ok? Bacana. Definição 2, seja f uma função definida em algum intervalo que vai de menos infinito até a, então o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é igual a L. É o mesmo raciocínio, só que agora, ao invés de x tender a mais infinito, x está tendendo a menos infinito, ok? Então essa definição 2 é como se fosse uma cópia da definição 1, e eu só mudo essa parte aqui, ó, x no caso tendendo a menos infinito, tá? Lá estava tendendo a mais infinito. Legal, acabamos de dizer isso, ó, a reta y igual a L é chamada assíntota horizontal da curva f de x. Nós vimos isso geometricamente. Se o limite de f de x é igual a L para x tendendo a infinito, ou se o limite de f de x para x tendendo a menos infinito for L, ok? E nesses dois casos, nessas duas situações, eu tenho aí y igual a L como assíntota horizontal. Legal, nosso exemplo encontra o limite de 1 sobre x, com x tendendo a mais infinito, ou infinito, se você preferir, e limite de 1 sobre x com x tendendo a menos infinito. Duas situações, ok? A nossa solução, aí está. Observe que quando x é grande, 1 sobre x é pequeno. Então, se você no lugar do x lá colocar 100, o seu resultado de 1 sobre esse valor vai dar isso. Se você colocar 10.000, o resultado de 1 sobre esse valor vai dar isso aqui. Se você colocar 1 milhão, o resultado de 1 sobre 1 milhão vai dar isso aqui. O que você percebe? Ó, 0,01, 0,0001 e aqui 5 zeros e mais um. Ou seja, esses caras são muito pequenos. E a partir do momento que eu aumento o x aqui no denominador, a partir do momento que isso acontece, 1 sobre esse valor me dá caras muito próximos de zero. Esse cara aqui é um cara muito próximo de zero. Esse aqui já era muito próximo de zero, né? Esse aqui mais ainda. Então pensa, quando esse cara aqui explode, for um cara enorme, já é um cara muito grande, 1 milhão, né? Imagina quando for 1 milhão. Então esse cara aqui cada vez mais se aproxima de zero. Isso é uma coisa muito importante, tá? Que nós vamos trabalhar aí nas aulas de número 16, 17 e 19. São as aulas que envolvem esse conteúdo aí de limites no infinito, tá? Nessas aulas, nós vamos trabalhar com essa ideia de que limite de 1 sobre um cara, e esse cara tende a um cidadão muito grande, né? Eu represento isso pelo símbolo de infinito, ó. Limite dessa função de 1 sobre x, com x tendendo a infinito, vai dar zero sempre, ok? Então, 1 sobre um cara muito grande, sempre, o limite disso sempre vai dar zero, não posso me esquecer, ok? 1 sobre um cara muito próximo de zero vai dar, se esse cara no meu numerador for positivo, né? Ou uma constante positiva dividido por um cara muito próximo de zero, dá mais infinito, ou infinito. E um cara, ou uma constante negativa sobre um cidadão muito próximo de zero, me dá, como resultado, o limite disso aí, me dá menos infinito, ok?
Então aqui é o contrário, né? Aqui o meu denominador é um cara muito grande. Então 1 sobre esse cara muito grande, limite disso para quando x tende a um cara muito grande, vai dar 0. Não posso me esquecer disso. Eu vou trabalhar isso com muita... Vou repetir, né? Vou até ser muito repetitivo quando eu estiver lá resolvendo os exercícios, quando eu estiver nas aulas de número 16, 17 e 19, tá bom? De fato, tomando x grande o bastante, podemos fazer 1 sobre x tão próximo de 0 quanto quisermos. Portanto, conforme a definição, isso aí é verdade, legal. Um raciocínio análogo é quando x tende a menos infinito. O resultado aí vai ser o mesmo, né? Se eu colocar um cara muito grande, só que negativo, limite de 1 sobre esse cara muito grande, com x tendendo a esse cara muito grande e negativo, vai dar 0, ok? Então olha aí, pessoal, segue que a reta y igual a 0, ou seja, o eixo x, esse aqui é o meu eixo x, para todo par ordenado que esteja sobre o eixo x, a minha coordenada em y vale 0, você já sabe disso aí, do seu ensino médio, tá bom? Então essa, assim, a curva, a reta y igual a 0, que é essa aqui, que é o próprio eixo x, funciona como uma assíntota horizontal dessa curva. E essa curva aqui, que é y igual a 1 sobre x, ela tem um ramo aqui, ela é chamada de hipérbole equilátera, está aí escrito, né? Um ramo dessa hipérbole está no primeiro quadrante e o outro ramo da hipérbole está no terceiro quadrante, ok? Bacana, a maioria das propriedades dos limites que foram dadas na seção 2.3 também são válidas para os limites no infinito. Você pode recordar muito bem isso aí na aula 2, né, das propriedades dos limites. A aula 2 trazia todas essas propriedades. O que valia lá vale também, a maioria delas, né, vale para limites no infinito. Legal, algumas exceções, né, propriedade 9 e 10, não me recordo agora quais são, mas você pode voltar nessa aula aí e dar uma olhadinha. São também válidas se x tendendo a for substituído por x tendendo a infinito ou x tendendo a menos infinito, tá? Legal, pá, beleza. Então, fiquemos com isso aqui registrado, teorema bastante importante. Se r for maior do que 0, for um número racional, então, então da mesma maneira que vale para 1 sobre x, o limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, ou, se você preferir, limite de 1 sobre x com x tendendo a menos infinito, da mesma maneira que dá 0 quando o meu r é igual a 1, para a minha função 1 sobre x. Se o meu r for 2, 3, 4, 5, não importa, limite dessa função para 1 sobre x elevado a esse r, com x tendendo a mais infinito, vai dar 0. E a mesma coisa acontece para quando x tende a menos infinito. Esse limite também vai dar 0, beleza? Muito importante isso aí. Legal, exemplo 3, aqui está, limite dessa função racional com x tendendo a infinito. Então vamos calcular esse limite. Aí está. Quando x cresce, o numerador e o denominador também crescem, logo não fica óbvio o que acontece, o que ocorre com a razão entre eles. Lembra daquelas conjecturas que nós vimos lá na aula 11, ou foi 10 ou foi 11, agora me perdi. Lá estava definido o seguinte: sempre quando você se deparar com uma situação dessa, você vai tentar entender o que acontece com esse limite. Se eu pegar um valor muito grande para x e substituir aqui, no meu polinômio do numerador, eu vou ter um cara muito grande. E se eu fizer a mesma coisa aqui no meu polinômio do denominador, também vou ter um cara muito grande. Um cara muito grande sobre um cara muito grande, eu tenho uma indeterminação. Então, indeterminação não é só para 0 sobre 0. Indeterminação também é um cara muito grande sobre um cara muito grande. Eu posso representar isso como infinito sobre infinito. Isso é uma indeterminação. De que maneira que eu vou tirar essa indeterminação? Para nossa sorte, nós temos algumas estratégias aqui algébricas em limites no infinito, ok? Que vão nos salvar. Para eliminar essa indeterminação, precisaremos antes manipular algebricamente a expressão. Presta bastante atenção. Para calcular o limite
no infinito de uma função racional, primeiro dividimos o numerador e o denominador pela maior potência de x que ocorre no denominador. Isso é muito importante, tá? Quando você for resolver exercício, lembra você que aqui abaixo temos algumas listas, né, sobre esse assunto. Na hora que você for resolver exercício, aqui tem que ser lei para você, ó. Função racional, que é o nosso caso, né, o quociente entre dois polinômios. Primeiro dividimos o numerador e o denominador pela maior potência de x, que ocorre aonde? Ocorre no denominador. Ok? Então vamos ver. Quando você olha para essa função racional, no meu denominador, mais conhecido aí como parte de baixo, a parte literal do termo que tem o termo que tem a maior potência aí, né, maior expoente, é esse primeiro termo aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x sobre x ao quadrado e pegar o meu polinômio que está no numerador e o polinômio que está no denominador, dividir ambos, os dois, por x ao quadrado. Então eu vou ficar com isso aí, ó. Estou aqui, peguei o meu numerador, dividi por quem? Por x ao quadrado. Por quê? Porque o termo que tem o maior grau aqui é 5x ao quadrado, pega a parte literal dele, que é x ao quadrado, e divido tanto com o meu numerador como com o meu denominador. Aqui é dito o seguinte, estou voltando aí, ó, para calcular o limite, primeiro dividimos o numerador e o denominador pela maior potência de x. Então, vamos pegar o termo aí que o professor Stuart utiliza. A maior potência de x aqui para esse polinômio é x ao quadrado. Você percebe isso, aqui está ele, ó. Então tem que pegar tanto o numerador como o denominador e dividir ambos por x ao quadrado. Olha, desde que esse x seja diferente de zero, dividir embaixo e em cima por x ao quadrado não modifica absolutamente nada a função racional que eu tinha, ok? Desde que x seja diferente de zero. Eu não posso dividir nada por zero. Na hora que eu pegar esse cara aqui, esse polinômio dividido por x ao quadrado, eu vou chegar nisso aqui, ó. Eu vou chegar em 3x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Isso vai dar 3. Vou pegar menos x dividido por x ao quadrado. Isso vai dar menos 1 sobre x. Pode fazer essas contas vagarosamente que você vai conseguir chegar nesses valores. Qualquer detalhe adicional também, eu vou explorar isso com muita preocupação lá quando eu estiver na aula 16, 17 e 18. Dê uma olhada nessas aulas aí para você pegar esses resultados aí, como é que a gente chega nisso, né? E depois, se eu pegar menos 2 e dividir por x ao quadrado, eu vou chegar aqui, ó, menos 2 sobre x ao quadrado. Faço a mesma coisa aqui no denominador, chego nesses valores, ok? Agora, aplicando o limite, o limite do quociente entre essas duas funções é o quociente do limite de cada uma dessas funções. Então, isso aí é uma propriedade. Lá na aula 2.2, essa propriedade é a propriedade número 5. Você pode olhar que ela está lá, caso você tenha dúvida. Continuando, ó, voltando aqui, limite da soma ou da diferença entre termos é diferença ou soma de limites. Tá aí, ó, ok? Então, dividir isso aí. Qual a propriedade que foi usada? Propriedade 1, 2 e 3. Limite de uma constante é a própria constante. Olha aqui, ó, o teorema que a gente acabou de ver. Limite de 1 sobre x com x tendendo a infinito, ou seja, um cara muito grande, 0. Duas vezes limite, ó, olha lá, meu r valendo 2. Dê uma olhadinha aqui, ó, meu r valendo 2. Então, limite de 1 sobre x ao quadrado com x tendendo a infinito também vale 0, ok? Limite de uma constante, própria constante. 4 vezes limite, isso aqui é 4 vezes 0, vai dar 0. E limite, novamente, isso aqui, para x tendendo a infinito, também vai dar 0, ok? Faz essas continhas, eu tenho 3 em cima, 5 embaixo. Meu resultado final desse limite é 3 sobre 5. Ok, pessoal? Bacana. Seguindo, então, outro exemplo. Determine as assíntotas horizontais e verticais do gráfico da função. Tá aí a minha função, f de x igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5, tá bom? Então, beleza, eu quero assíntotas tanto horizontais como verticais.
Então, dividindo o numerador e o denominador por x. Por que eu vou dividir por x? Porque aqui no meu denominador, né, o termo de maior potência é x, não é isso? Então eu vou dividir tanto em cima como embaixo por x, ok? Aí tem aqui um detalhezinho, ó, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, desde que x seja maior do que zero, ok? Então, eu coloco x, eu divido o que está em cima por x, ok? Aqui no caso, no lugar do x, no numerador, no lugar do x eu vou colocar raiz quadrada de x ao quadrado, tá? Se eu cortar o 2 com o índice da raiz, eu vou chegar em x. Então, no lugar do x eu vou colocar isso aqui. Por quê? Para poder passar esse cara para dentro da raiz. Bacana? E embaixo fica tranquilo, ó. 3x dividido por x, eu vou chegar em 3. 5 dividido por x, eu vou chegar em 5 sobre x. Legal. Isso aqui feito, né? Na verdade, 2 x ao quadrado dividido por raiz quadrada disso aqui dividido por raiz quadrada de x ao quadrado, que na prática é o x, vai me dar esse resultado que você está vendo no numerador. Beleza? Separando aí os limites, né? Tanto para o numerador como para o denominador, cheguei aqui. X tendendo a infinito tanto embaixo como em cima. Preciso fazer isso para descobrir minhas assíntotas horizontais, que é o que nós estamos acabando de ver. Então tem que fazer x tendendo a infinito, para descobrir quem é minha assíntota horizontal, ou para descobrir se eu tenho uma assíntota horizontal, né? E depois eu tenho que fazer isso também para x tendendo a menos infinito. Então eu coloco o limite dessa função, essa função com o limite lá dentro. Travou aqui, opa, beleza? Separo os limites, vou chegar em raiz quadrada de 2 mais 0 sobre 3 menos 5 vezes 0, ou seja, raiz quadrada de 2 sobre 3. Então, a reta y igual a raiz quadrada de 2 sobre 3 é uma assíntota horizontal. Tudo bem? Usando o mesmo raciocínio, só que agora no lugar de... Então, no lugar de x tendendo a infinito, eu vou colocar x tendendo a menos infinito. Então, para x menor do que zero, lembra lá que a minha função modular, eu posso colocar no lugar do raiz quadrada de x ao quadrado, eu posso colocar menos x. Então, fazendo as devidas manipulações algébricas, só que agora para x tendendo a menos infinito, né? Aqui o professor Stutt explica um pouco melhor como que eu vou fazer essa continha. Lembrando que em cima e embaixo eu dividi por x, né? Só que aqui no lugar do x eu coloco, ó, menos raiz quadrada de menos 1 sobre... no lugar do x eu vou colocar menos raiz quadrada de x ao quadrado, ok? Passando isso para dentro da raiz, o menos aqui fica de fora, eu chego nisso. Então já deu uma aliviada para nós aqui. Então x tendendo a menos infinito, vou chegar em menos raiz de 2 sobre 3. Essa é outra assíntota horizontal. Então um detalhe, para encontrar as assíntotas horizontais, primeiro x tendendo, limite dessa função para x tendendo a infinito, depois limite dessa função para x tendendo a menos infinito, ok? Por fim, agora, para descobrir a minha assíntota vertical, que é um assunto que nós já estudamos lá na aula 2, eu tenho que fazer o seguinte, ó, uma assíntota vertical deve ocorrer quando o denominador, que é 3x menos 5, é zero, isto é, quando x for igual a 5 sobre 3. Então, se você encontrar aqui, ó, se você pegar 3x menos 5 igual a zero, você vai descobrir que x é 5 sobre 3. Lá no ensino médio nós conhecemos isso aí como zero da função. Então, descobrir o zero da função, dessa função afim aí no caso, vai me dar x igual a 5 sobre 3. Legal? Bacana. Substituindo, fazendo x, ó, fazendo x
tender a 5 sobre 3 pela direita e fazendo x tender a 5 sobre 3 pela esquerda, limite dessa função para x tendendo a 5 sobre 3 pela direita dá infinito. Mesmo raciocínio, limite dessa função para x tendendo a 5 sobre 3 pela esquerda dá menos infinito. Então, a assíntota vertical é x igual a 5 sobre 3, que seria a única candidata aí à assíntota vertical. Beleza? Então não vamos esquecer, nós temos que pegar o nosso denominador, igualar a zero e descobrir quem é a raiz. Essa raiz é a candidata à assíntota vertical. E ela realmente o resultado deu aí, ó, do limite dessa função para x tendendo a essa candidata, que foi 5 sobre 3, deu menos infinito à esquerda e mais infinito à direita. Dá uma olhada nesse gráfico que aí está, ó, a assíntota horizontal aqui, uma delas, y igual a raiz de 2 sobre 3, nós descobrimos pegando a função e fazendo com x, limite dessa função para x tendendo a infinito, deu raiz de 2 sobre 3. Outra assíntota, essa outra aqui, que é horizontal também, a equação dela é y igual a menos raiz de 2 sobre 3, nós a descobrimos pegando o limite da nossa função e fazendo com que x tendesse a menos infinito. Então eu tenho duas assíntotas horizontais, ok? Essa aqui e essa outra, cujas equações são respectivamente essa e essa aqui. Essa em azul aqui eu tenho a minha curva, né? Ok? Aqui em azul eu tenho a minha curva. Que curva que é essa? A curva é essa aqui, ó, y igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado mais 1 sobre 3x menos 5, tá bom? Beleza, assíntota vertical, só essa aqui, ó, x igual a 5 sobre 3. Lembra que nós pegamos o nosso denominador aqui, igualamos a zero para descobrir que x dá 5 sobre 3, que é o que nós chamamos lá no ensino médio de zero da função. Esse cara é a assíntota vertical, porque ó, a esquerda, limite dessa função para x tendendo a 5 sobre 3 pela esquerda dá menos infinito. Limite dessa função para x tendendo a 5 sobre 3 pela direita dá mais infinito, ou infinito se você preferir, ok? Então esse gráfico é muito importante para você perceber o que está acontecendo, ó. Quando o x cresce muito, tá? Essa curva minha aqui, ela vai se aproximar dessa, quando x cresce muito aqui, quando x é um cara muito grande e positivo, essa nossa curva que está em azul vai se aproximar dessa reta y igual a raiz de 2 sobre 3, só que nunca vai tocar essa reta, tá bom? Da mesma maneira, quando o x é um cara muito grande, só que negativo, a nossa curva também vai se aproximar dessa reta que está em rosa, que é a reta y igual a menos raiz de 2 sobre 3, só que nunca vai encostar nela, ok? Maravilha, por fim aí, quase finalizando, limites infinitos no infinito. Então veja bem, você pega uma função, limite dessa função com x tendendo a infinito, o resultado é mais infinito. Essa é uma opção. Você pega limite dessa função com x tendendo a menos infinito, o resultado dá infinito. Ou ainda, se você pegar limite dessa função com x tendendo a infinito, o resultado dá menos infinito. E por último, o limite dessa função com x tendendo a menos infinito também pode dar menos infinito. Então, nesse caso, nós chamamos essas situações de limites infinitos no infinito. Ou seja, meu x está tendendo a valores muito grandes, em módulo, né? E meu resultado desse limite está dando infinito. Olha só, hein? Tá aí um exemplo. Limite de x ao cubo com x tendendo a infinito e limite de x ao cubo com x tendendo a menos infinito. Quando o x torna-se grande, né, x ao cubo também fica muito grande. Então, se eu pegar x igual a 10, elevar ao cubo vai dar 1000. Se eu pegar 100 e elevar ao cubo, se eu fizer x igual a 100 e elevar isso ao cubo, vai dar 1.000.000. E por aí vai. Então, à medida que x cresce, o y também cresce. Então, o limite de x ao cubo para x tendendo a um cara muito grande vai dar um cara muito grande. Ok? Da mesma maneira, limite de x ao cubo
o x tendendo a um cara muito grande, só que negativo, também vai dar menos infinito. Beleza? Essas afirmações sobre limites também podem ser vistas no gráfico da função y igual a x ao cubo. Então vamos ver, ó. Aqui está o gráfico da função y igual a x ao cubo, ok? Para valores muito grandes de x, o que é que acontece com os valores de y? Também explodem, só que explodem muito mais rápido, né? E para valores muito grandes, só que negativos para x, eu também tenho valores muito grandes e negativos para y. E a forma de representar essas duas situações é essa que aqui está, ó, limite de x ao cubo para x tendendo a caras muito grandes vão dar caras muito grandes. E limite de x ao cubo para x tendendo a caras muito grandes, só que negativos, também vão dar caras muito grandes e negativos. Legal. Opa. Tá lá? Exemplo 10. Encontre o limite dessa função para x tendendo a infinito, ou para caras muito grandes e positivos. Então, um alerta aí do professor Stuart, seria errado a gente escrever isso aqui, ó, no lugar de limite de x ao quadrado menos x para x tendendo a um cara muito grande, separar esses limites e colocar lá infinito menos infinito. Não tem a mínima condição de colocar dessa maneira, tá? Tentem evitar esse tipo de erro, ok? Então as propriedades dos limites não podem ser aplicadas para os limites infinitos, pois infinito não é um número. Então eu não posso colocar infinito menos infinito e dar como resultado infinito. Mas você pode pegar essa função que aqui está, ó, x ao quadrado menos x, coloca x em evidência, você fica com x que multiplica x menos 1, ok? E aí você pode separar isso aí em um produto de dois limites, ok? Então, deveria ter colocado aqui, né, limite de x para x tendendo a infinito, multiplicado por limite de x menos 1 para x tendendo a infinito, e aí eu vou ter infinito vezes infinito, ou seja, um cara muito grande vezes um cara muito grande vai dar um cara muito grande, ok? Então, ó, o mesmo acontece para o seu produto. Se eu pegar limite de x para x tendendo a infinito e limite de x menos 1 para x tendendo a infinito, o produto de um cara muito grande vai dar um cara muito grande, ok? Beleza, outro destaque e último aí, encontre o limite de x ao quadrado mais x sobre 3 menos x com x tendendo a um cara muito grande. Então, ó, como no exemplo 3, que foi o anterior, vamos dividir o numerador. Deixa eu ver se é isso. Não, o exemplo 3 é um outro exemplo, né? Não é o anterior. Como no exemplo 3, vamos dividir o numerador e o denominador pela potência mais elevada de x do denominador. Ó, então, na hora que eu olho aqui, a maior potência de x a maior potência desse polinômio do denominador é x. Então, divido em cima e embaixo por x. Então, na hora que eu pegar x ao quadrado dividido por x, vai dar x. Na hora que eu pegar x dividido por x, vai dar 1. E por aí vai, é a mesma coisa que no denominador. Resultado aí eu vou chegar em menos infinito. Ok? Tudo bem. Beleza, pessoal. Então essa foi nossa aula aí de número 18. Agradeço você que ficou conosco até o final. Até a nossa próxima aula, aula 19, aula de exercício, tá? Aula bastante importante também. Muito obrigado a você, continue prestigiando aí o nosso trabalho. Grande abraço.